Aleluia. Você vai abrir sua Bíblia comigo lá em Gênesis, capítulo 33. É um pregador muito animado para pregar. Primeira vez que ele ia pregar, e geralmente a pessoa fica meio atrapalhada, né? Aí foi pregar em Gênesis. Aí eu convido os irmãos a abrir a Bíblia aí em Gênesis. Acontece, né? Gênesis, capítulo de número 33. Amém? Nós vamos falar nessa manhã sobre a reconciliação de Jacó e de Esaú. Gênesis 33, o verso 1 em diante, nos fala assim: levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então passou os filhos, a Lia, a Raquel e as duas servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por último. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se 7 vezes até se aproximar de seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, e arrojou-se-lhe o pescoço e o beijou, e choraram. Daí, levantando os olhos, viu as mulheres, os meninos, e disse: quem são estes contigo? Respondeu Jacó: os filhos com que Deus agraciou teu servo. Então aproximaram-se as servas, elas e seus filhos, e se prostraram. Chegaram também Lia e seus filhos, e se prostraram. Por último chegaram José e Raquel, e se prostraram. Perguntou Esaú: qual é o teu propósito com todos estes bandos que encontrei? Respondeu Jacó: para lograr mercê na presença de meu senhor. Então disse Esaú: eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda o que tens. Mas Jacó insistiu: não recuses, se logrei mercê diante de ti, peço-te que aceites o meu presente, porquanto vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus, e te agradaste de mim. Peço-te, pois, recebe o meu presente, que eu te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo, e tenho fartura, e insistou com ele até que aceitou. Disse Esaú: partamos e caminhemos, eu seguirei junto de ti. Porém Jacó lhe disse: meu senhor sabe que estes meninos são tenros, e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçadas a caminhar demais, um só dia morrerão todos no rebanho. Passe meu senhor adiante de seu servo, eu seguirei guiando-as pouco a pouco, ao passo do gado que me vai à frente, e no passo dos meninos, até chegar a meu senhor em Seir. Respondeu Esaú: então permite que eu te deixe comigo da gente que está comigo. Disse Jacó: para quê? Basta que eu alcance mercê aos olhos de meu senhor. Assim voltou Esaú aquele dia a Seir, pelo caminho por onde viera. E Jacó partiu para Sucote, e edificou para si uma casa, e fez palhoças para o seu gado, por isso o lugar se chamou Sucote. Amém, queridos? Feche os olhos. Deus, obrigado pelo dia, vida, saúde. Fala, Senhor Deus, aos nossos corações. Nessa manhã nós precisamos do Senhor. Ministra cada vida aqui, e que essa palavra, Deus, venha penetrar o coração do teu povo, em nome de Jesus, amém e amém. Essa manhã, como já anunciado, vamos falar sobre a reconciliação de Jacó com Esaú. Nós conhecemos a história, né? Jacó se disfarça de Esaú, recebe a bênção no lugar do Esaú, e Esaú ameaça ele, então foge. Fica mais ou menos uns 20 anos distante, até que Deus, primeiro Deus tocou no coração dele,
e ele sentiu vontade de voltar e reconciliar, mas ele tinha esse problema, né? Tinha a rixa entre os dois. E aí nós vamos ver esse ministério da reconciliação, quando nós oramos, quando nós buscamos a presença de Deus, como que Deus nos abençoa grandemente. Amém? Então, essa reconciliação maravilhosa aí. Então Esaú correu-lhe ao encontro, abraçou e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou e chorava. Quem correu ao encontro de quem? Quem correu para encontrar com quem? Esaú. Uma das primeiras pregações sobre perdão que eu ouvi, eu era ainda novo convertido, e o rapaz, o autor, ele baseou justamente nesse texto. E algo que ficou muito gravado no meu coração foi isso. O ofendido, ele vai até o ofensor. O ofendido vai até o ofensor. Então, quem foi ofendido? O Esaú foi ofendido. E ele ficou magoado, amargurado, com ódio no coração, e ameaçou seu irmão, e o irmão teve que fugir. Depois do reencontro, nós vemos que, embora Jacó já está indo ao encontro, e chegou o momento que ele dobra por 7 vezes, ora, pede a Deus graça, mas o Esaú saiu do lugar dele e veio ao encontro dele. Então, o ofendido, ele vai até o ofensor. Amém? Segura isso aí. Verdade prática, em Deus sempre há possibilidade de perdão e reconciliação. Leitura bíblica, nós lemos aqui do 1 ao, não só até o 10, mas um pouco mais à frente. Palavra-chave aqui, reconciliação. A parte introdutória, então. Então chegou o dia em que finalmente Jacó teria que encontrar o seu irmão e acertar as contas com ele. Seu coração estava temeroso e ansioso, mas Esaú, ao encontrar Jacó, abraçou e o beijou. O inesperado aconteceu. Podemos ver o encontro fraternal entre os dois irmãos, que pela graça de Deus tomaram atitudes de valor, perdoando um ao outro. Aquele episódio tinha tudo para dar errado e tornar-se uma tragédia, mas o Senhor interveio. Nessa oportunidade, nós veremos que o encontro de Esaú com Jacó é um exemplo a ser seguido por todos os que tiverem algum tipo de desentendimento com seus familiares ou outras pessoas próximas. Então, a história desses dois personagens, Esaú e Jacó, está registrada para o nosso aprendizado. E com essa atitude dos dois, possamos também exercer aí o ministério da reconciliação, do perdão. Inclusive, Paulo escreve aos Coríntios e fala que nós temos o ministério da reconciliação. E que bom, né? Nós reconciliando uns com os outros, mas também reconciliando o homem com Deus. Mas também nós precisamos nos reconciliar uns com os outros. Como que nós vamos entrar no céu de cara virada para o outro? Difícil, né? Não cabe isso aí. Mas a história desses dois irmãos aí vai nos ensinar muito. E o cristão, na oração do Pai Nosso, Senhor, perdoa as nossas dívidas, como temos perdoado aquele que tem nos ofendido. Então, se eu quero o perdão de Deus, eu também tenho que aprender a perdoar o meu irmão. Amém? Os objetivos da lição, os objetivos da lição. Vamos lá. Explicar que Jacó e Esaú tinham sérios conflitos, sabemos disso. Mostrar o encontro de Jacó e Esaú e saber que depois do encontro com seu irmão, Jacó segue o seu caminho. Primeira parte, irmãos em conflito. Já vimos que Jacó lutou com o anjo e essa luta resultou em uma transformação de caráter e em bênção de Deus sobre a sua vida. Esse episódio, em meio a circunstâncias adversas, fez com que Jacó compreendesse que a sua vida e o seu sucesso dependiam somente do Senhor. Nunca foi resultado dos seus métodos e habilidades,
mas da ajuda, orientação e bênção de Deus, de Abraão e Isaac. Em nossa jornada cristã também podemos nos esquecer que tudo que temos e somos vem do Senhor. Não lutamos fisicamente com os anjos, como fez Jacó, mas podemos lutar por intermédio da persistente oração, de jejum e da adoração, até que vejamos o agir transformador de Deus em nossa vida e na vida dos nossos familiares. Ou seja, tudo que Jacó tinha, ele teve que entender, tudo que ele possuía, teve que entender que aquilo veio de Deus. Tanto é que ele luta com o anjo e ele está pedindo: Senhor, me abençoa, não vou te deixar até o Senhor me abençoar. Mas ele já era abençoado, já tinha recebido a bênção, já tinha promessa sobre a vida dele, ele prosperou grandemente, né, lá na casa do sogro. Tanto é que ele teve lá seus filhos, teve posses, muitos e muitos bens, ao ponto de quando ele encontra com Esaú, ele dá muitos bens para o irmão, muitos presentes para o irmão, e diz: não, Deus me abençoou grandemente, eu ainda tenho muito. Mas não era só dessa bênção que Jacó precisava. Jacó precisava daquela bênção da reconciliação com seu irmão. Imagina quantas noites de sono Jacó passou, ficou sem dormir, por lembrar que ele tinha alguém ferido, que tinha alguém magoado com ele, que era seu irmão, né, gêmeo ainda, detalhe era esse, né? Irmão gêmeo. Imagina só, esse homem tinha paz na vida dele, lá dentro da alma, Deus tinha ali, um dia eu tenho que encontrar com o meu irmão, né, minha casa, minha família, meu pai, minha mãe. De repente ele recebeu notícia de que a mãe já havia morrido, né? Quando no caso a mãe dele morreu, provavelmente alguém mandou lá, o Isaac mandou gente lá na casa da parentela dela, né? Tanto é que o sogro de Abraão, do Jacó, era irmão da mãe dele, então, ou seja, ele era sobrinho. E a notícia chegou lá, e ele não pôde vir no velório, porque o irmão estava com ódio no coração. Embora que era muito longe, dava mais ou menos aí entre 700 a 800 quilômetros. Levaria muitos dias para chegar nesse lugar, né? Não era coisa da noite para o dia. Igual o WhatsApp hoje, né? Manda mensagem, segundos está lá do outro lado do mundo. Ali não, uma jornada inteira. Mas nós vimos aqui que ele teve que lutar e pedir a bênção. Senhor, me abençoa. Senhor, me abençoa. E não só isso, depois que ele vai seguir a sua jornada, ele ainda vai orando, né? Ele vai caminhando e vai orando, ele ajoelha, ora, ou seja, o tempo todo buscando a presença do Senhor. Ninguém hoje está lutando com o anjo, literalmente. Mas nós lutamos em oração, persistindo, buscando, né, procurando nos alimentar até que a bênção do Senhor chegue sobre as nossas vidas. Ao que parece, Deus não somente transformou Jacó, mas também, com o passar dos anos, trabalhou no coração de Esaú. Transformar o ser humano, seu caráter, sua personalidade, suas emoções, é algo que somente o Criador pode fazer. A religião não tem esse poder. E o casamento, por melhor que seja o cônjuge, também não tem. Tem gente que fala assim: quando casar, fulano melhora, não tem esse negócio? Não, o casamento pode ser bom, mas não transforma o caráter da pessoa, transforma a personalidade da pessoa. Eu tenho observado que, não para vanglória, longe de mim, mas eu mudei muito, de 10 anos para cá, eu mudei muito. Hoje eu sou uma pessoa até mais calma hoje, né, dona Miriam? De vez em quando ela vai falar assim: seu pai é nervoso, depois ela para e fala assim: ele está mudando, tem mudado. E ele vai mudando mesmo. A gente vai aprendendo, nem tudo é ferro e fogo, né? E entre ser feliz e ter razão, é melhor você ser feliz, até que você possa colocar sua razão a conhecimento do outro, quando o outro estiver bem, né, estiver melhor. Eu gosto, lá em casa a Miriam, ela fica brava, irmão. Mas lá nós já aprendemos, aí com 3 minutos, 5 minutos, acabou a braveza dela. Eles ficam nervosos: sou eu que lavo vazio aqui em casa, que não sei o que eu tenho, que me ajuda. Depois está lá no vazio cantando. A gente chega, brinca, ele zoa ela. Graças a Deus.
Porque tem umas pessoas que é 3 dias, 4 dias, uma semana, 2 semanas, um mês, com raiva, né? Por causa de pouca coisa. Né? Graças a Deus, Deus me deu uma mulher abençoada, sábia. E a gente, eu vou aprendendo um pouco com ela também disso aí, entendeu? E aí tem que ser, irmãos, né? Jacó, quando ele recebe a bênção dele, ou seja, ele foi transformado, mas o Esaú também ao longo do tempo ele foi sendo transformado. Deus foi trabalhando o coração dele. Tanto é que quando ele está voltando para ter esse grande encontro, ele não mata o irmão, ele não joga, né? Ah, seu ladrão, você roubou a minha bênção, que não sei o que tem, eu vou te matar, vou matar todo mundo, fica longe de mim, seu excomungado, aquela coisa. Não, ele chama o irmão para morar junto. Não, vamos morar juntos, vamos ficar por aqui, que negócio todo, né? Mas você mostrando o quê? Que ele teve o caráter dele também transformado, a personalidade dele transformada, mudou o coração dele, de um coração cheio de ódio, cheio de amargura, sabe? Agora estava num coração amistoso, passivo, né? Humilde. Tanto é que ele vai ao encontro do irmão e pede perdão, se abraça, esse beijo ali, mostrando atitude verdadeiramente de perdão. Nós precisamos disso. Ao longo da nossa caminhada, nós precisamos ser transformados. A religião não tem poder para transformar, tá? Casamento não tem, não existe terapia, não existe psicologia, psicanálise que vai transformar o ser humano. Somente a palavra do Senhor tem o poder de nos transformar. E nós devemos nos alimentar dessa palavra, devemos congregar, estar sempre reunidos para estar aprendendo a palavra do Senhor. Continuando. Então o primogênito de Isaac perdeu a sua bênção, porque a trocou por um prato de ensopado. Ao ser enganado por seu irmão, Esaú demonstrou raiva intensa e desejo de vingança. Contudo, não parece ter sentido tristeza pelas suas escolhas pecaminosas. O filho predileto de Isaac enfrentou as difíceis consequências de sua equivocada escolha, mas agora ele desejava resolver as diferenças com o irmão de forma pacífica. No entanto, nós precisamos ressaltar que a atitude amistosa de Esaú foi a resposta de Deus à oração de Jacó. Jacó estava orando, Deus, né, quebrando o coração do meu irmão, trabalha o coração dele. E foi o resultado disso aí, dessa oração, Deus trabalhando, Deus tocando, Deus mudando o coração de Esaú. Agora um detalhe aqui, o seguinte, né, o Esaú ele foi enganado, só que ele tinha feito uma escolha errada. E às vezes nós também fazemos algumas escolhas erradas. E às vezes nós não paramos para meditar nas consequências dessas escolhas. E às vezes nós vamos caminhar aí colhendo algumas coisas, mas no decorrer dessa caminhada nós temos que procurar ter uma outra semeadura, fazer uma outra semeadura. Por quê? Porque a gente possa colher coisas boas, né? Nós não podemos continuar semeando coisas ruins, continuar fazendo escolhas ruins. Ou seja, às vezes, de forma precipitada, a gente faz algumas escolhas, toma algumas decisões erradas que vamos sofrer. Mas é sempre bom meditar, pensar e buscar a direção de Deus. Quando você está nervoso, quando você estiver ansioso, está estressado, ansioso demais, não é hora de você falar sim. É melhor falar não. É melhor falar não. Não é hora de comprar nada. Já viu que as pessoas estão ansiosas demais, uma ansiedade, vai lá e compra, e daí a pouco, para que eu fui comprar esse negócio? Para quê? Aí você vai só aumentando a dívida, ou às vezes faz algum negócio, no momento da ansiedade. Não, nós temos que orar e buscar a direção de Deus. Tá? O Esaú faz as suas escolhas e depois não quer responder por elas. Não, tem que responder. Ele vendeu a bênção. Então, ia colher, como colheu o resultado daquilo ali. Tá? Da mesma forma, o Jacó não precisava de ter feito aquele teatro todo ali de se transvestir do irmão. Ele não precisava daquilo. Já tinha promessa sobre a vida dele. E as coisas iam acontecer naturalmente e do mover de Deus, na direção de Deus, na hora certa.
Raquel, olha, é interessante ressaltar que Jacó colocou as servas e seus filhos à frente, depois de Léia e seus filhos. Porém, a sua amada Raquel, seu filho amado José, colocou por último, em uma tentativa de proteger. Essa maneira de agir de Jacó certamente causava ciúmes e divisões entre as famílias. Irmão, se coloca no lugar dele aí. Eu acho que todos nós faríamos isso, né? A pessoa que a gente gosta mais, a gente deixa mais protegida e coloca a Lia, coloca a Seva lá na frente. Matou o primeiro grupo lá, dava tempo de ficar fugir, né? Foi uma estratégia que ele usou. Mas se Deus havia mandado ele retornar para a casa dele, para a casa dos pais, o que ele deveria fazer? Confiar no Senhor. É uma estratégia humana. Eu acredito que todos nós faríamos isso aqui. Mas conhecendo a história hoje, principalmente foi Deus que mandou ele retornar, ele deveria confiar que Deus ia guardar. Se Deus nos mandar fazer algo, nós temos que fazer dentro daquilo que Deus mandou. Só que nós estamos sempre tentando dando um jeitinho, né? Sempre tentamos dar um jeitinho nas coisas aí, sabe? Tentando ajudar Deus, e aí podemos não sair tão bem assim. Graças a Deus que o pior ali não aconteceu, até esse momento. Depois vocês vão ver, depois aconteceu outras coisas, né? Então, para que a distribuição familiar não seja uma realidade, é preciso que o cônjuge, o pai, tenha atenção ao modo como os relacionamentos familiares são construídos. Toda forma de predileção deve ser evitada para que tenhamos uma família funcional, né? Porque tem muitas famílias desestruturadas. Às vezes dá preferência mais para um, elogia mais um, né? Exalta mais um do que o outro, e aí vem causando ciúmes, intriga entre a família. Outro dia eu até falei, comentei, tem uns vídeos na internet, né? Eu não sei como é que fala, que esse vídeo de momento, trend, como é que é? Aí fica todo mundo copiando, né? Aí coloca a câmera lá filmando, aí chama o pai, coloca ali a mãe, aí tem dois filhos e beija. Aí vocês, na leitura, se olhou para o filho, né? Todos dois beijam juntos, mas se olhou para um, segundo eles, é porque o pai gosta mais daquilo. E aí, ou seja, toda uma cena de ciúme, um chora, ficam, sabe, sofrendo, aquele negócio todo, porque a senhora gosta mais dele. Poxa, para que um negócio desse, né, irmão? Aí os meus meninos fez essa besteira aí de casa. Eles chegaram e colocaram lá e eu fiquei caladinho, porque eu já sabia do negócio. Né? Eu sabia, fiquei caladinho. Aí eles ficaram assim, né? E eu caladinho. Aí eu falei, ó, eu já sei, os dois, eu já conheço essa trade, eu amo os dois igual. Né? Vamos arrumar problema? Você pensou? Com um problemão dentro da minha casa? E gerar dor no coração deles? Triste. Então nós, como pais, nós devemos ter esse cuidado, tá? Devemos ter esse cuidado, senão a gente acaba por magoar um filho ou uma filha. Esaú e Jacó eram então irmãos, mas viviam em conflitos e tinham muito que se acertar. O encontro entre Jacó e Esaú. Deus entra em ação. Então Jacó ficou angustiado, com o coração cheio de temor, quando viu o rosto do irmão de perto. Deixou o seu pequeno grupo para trás, adiantou-se, inclinou-se à terra 7 vezes até que chegou ao seu irmão. Àquela altura, pela bondade e intervenção de Deus, as incertezas e o medo já haviam se dissipado. Jacó tomou a iniciativa de ir em direção a Esaú, em atitude humilde. Não se inclinou apenas 1 ou 2 vezes, como era comum naquela cultura, mas inclinou-se 7 vezes. A humildade tem poder para dissipar a ira e nos conceder paz, vitória e descanso. Por isso, Jesus nos convida a aprendermos com Ele, que é manso e humilde de coração. Então ele, como homem, ele ficou preocupado. Poxa, como é que vai ser isso? Esse encontro?
Lembra que a gente está estudando, ele já havia mandado, Jacó já havia mandado mensageiros a Esaú e dizer para ele: ó, seu irmão está voltando. E aí o recado foi: fala para o meu irmão que eu também estou indo ao encontro dele, estou indo com 400 homens. E a notícia, quando chega para o Jacó, ele entra em desespero, fica preocupado. Sabia que tinha magoado o irmão, tinha ameaça de morte, e fala: olha, estou indo com 400 homens, você vai matar todo mundo. Qual é a leitura que você faria? Como um homem, nós faríamos, vai morrer todo mundo, né? De repente, talvez a gente nem iria nesse encontro, mas como foi Deus que mandou, eu tinha que ir. Mas algo chama muita atenção, é justamente, ou seja, ele vai orando, ele vai buscando, ele vai intercedendo, está orando, passa a noite orando, lutando com o anjo. Quando ele vê o irmão, ele dobra o joelho, ele ora, sinal de quê? De humildade. Imagina só, irmão, esse cenário, 400 homens montados a cavalo, aquele poeirão levantando e o desespero, o Esaú só vendo aquilo. Por que esse cara está ajoelhando? Por que esse cara está ajoelhando? E aí Deus vai trabalhando no coração do Esaú, vai mudando o coração dele, até que para uma certa distância e o Jacó ali fica esperando, vamos ver o que vai acontecer. E aí o irmão corre ao encontro dele. Você vê a atitude humilde do Jacó de mostrar essa reverência, né? Que depende de Deus, cuidar de Deus, eu preciso do Senhor, acalma o coração do meu irmão, aplaca o coração dele, tá? Tira todo o ódio, tira toda a raiva, tira, Senhor Deus, todas as ameaças, Senhor, tem misericórdia, dobrando o joelho. Aí ele estava demonstrando o quê? Que ele dependia exclusivamente de Deus, precisava exclusivamente de Deus. Ele disse: Senhor, toca no coração do meu irmão, mas como homem que ele era e também somos, ou seja, ele foi orando, dobrando o seu joelho ali, com medo, não é? Hoje, conhecendo a história, como eu digo, né, sempre fica mais fácil. Mas quantas vezes nós passamos isso na nossa caminhada cristã? Você ir lá procurar a pessoa, lá perdoar a pessoa. O mundo espiritual fala que perdoar nada, você tem que matar. A mágoa, quando ela está alojada no nosso coração, o que vem? Só vem coisa ruim, não é? Quando a mágoa ela fica alojada aqui, a vontade nossa é de matar, é de revidar, desejando o mal da pessoa. Então, esses sentimentos malignos, sabe? Nós temos que lutar contra eles. E isso em oração, isso em jejum. Eu vou fazer o que o meu coração manda. O seu coração está mandando você matar. Está mandando você ficar longe, desejar o mal. Então, não é o que você sente que vale, é o que a palavra de Deus diz, que é para perdoar, que é para reconciliar. Então, o que interessa, o que é importante, o que é fundamental, é o que está escrito. Se você for operar segundo o desejo do seu coração, ou o que o seu coração está dizendo, você e eu vamos fazer loucuras. Até então, quando Esaú recebe a notícia, e ele fala que vai encontrar com o seu irmão, e fala que ela vai com 400 homens, dá a entender que tem um ódio ali. A gente pode pensar nisso. Ou se fosse já o coração já passivo, que bom, vamos preparar uma festa, fala para ele vir mesmo, né? E vamos colocar aqui bandeirinha, fogueira, fogos de artifício, e vamos fazer uma grande festa. Não, fala para ele que eu estou indo lá. Tem que acertar umas pendências com ele aí, de mais de 20 anos. Mas a ação de Deus entrou. Se você for tentar fazer isso na sua força, vai dar errado. Por isso precisamos de orar. Por isso precisamos buscar: Senhor, me ajuda. Tua palavra diz assim, e eu tenho que resolver essa situação. Acalma o coração do fulano, né? Usa alguém, Senhor, para falar com ele. E a gente tem que ir fazendo essas orações e pedindo ao Senhor para que haja restauração. Amém? E aprender com Jesus, né? Aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Sempre aprender com Jesus. Tem um livro, né,
e diz: em seus passos, o que faria Jesus? Então, se você tem uma situação, resumindo o livro, seria mais ou menos assim: você tem uma situação agora, X, de conflito. Faz a pergunta: nessa situação aqui, o que Jesus faria? Nessa situação, o que Jesus faria? Então, a gente tem que pensar nisso. Ele falou para a gente aprender com ele. Nada melhor que perguntar, nada melhor que meditar. Nessa situação, o que Jesus faria? E ele vai falar para você. Amém? Então Esaú abraça e beija Jacó. Não temos dúvida de que a mão de Deus se moveu entre os dois irmãos. Certamente, o Altíssimo já estava trabalhando nos sentimentos de Esaú, que ao ver seu irmão ir ao seu encontro com toda a humildade, inclinando-se ao chão inúmeras vezes, toda a ira, mágoa ou cólera contra Jacó não tiveram mais lugar. Então ele está vendo o irmão, mas quando ele vê o irmão ali ajoelhando, aí Deus começa a trabalhar o coração dele. Ele está vindo com 400 homens, não esqueçam. Para quê? Provavelmente vai matar. Mas ele vê a atitude do irmão com humildade. Ele já começa a fazer a leitura, falando: meu irmão, né, é uma outra pessoa. E outro, irmãos, já são 2 idosos, tá? Quando Jacó sai da casa dos seus pais, fugido, ele estava por volta de seus 40 anos. Hernandes Dias logo fala que quando ele casou com a Raquel, ele estava com 70 anos. É mole? Então não era um menino, não. Eram homens maduros. O Isaac casou com 40 anos. Hoje, né, a gente acha estranho isso, um cara ficar morando com seus pais até 40 anos, né? Mas isso acontecia também naquela época ali. Claro, havia vários fatores, né, geográficos, culturais, questão de religião, de fé. Então não ia casar com qualquer um, sempre daquele da mesma fé. Não vou aguentar o Isaac 40 anos dentro de casa, não. Morava todas juntas, né? Morava juntas. Ia casando e agregando. Morava, não tinha lote, irmãos, entendeu? Lote lá era grande, terreno, terra grande, um tinha uma barraca aqui, outro ali, mas morava com seus pais. Entendeu? A Rebeca, ela tinha a barraca dela. Dá a entender que o Isaac tinha a barraca dele, que era muito comum, entendeu? Aí o Isaac, quando ele casa, ele vai morar na barraca da mãe. Ela estava decoradinha, né? Cor de rosa, as coisas penduradinhas ali, tinha o negócio todo. Mas quando o Jacó sai da casa do seu pai, estava nos seus 40 anos, para mais. Aí vai uma jornada de viagem, né, da noite para o dia, longo, mais de ano caminhando. Depois vai trabalhar 7 anos, depois mais 7 anos, 14 anos. Então vocês não estava novinho, não. Estava bem aí na terceira idade, lá do fila preferencial, tá? Então, quando os dois encontram, já são 2 idosos. Tinham uma resistência, sim, tinha vigor físico, sim. Eles trabalhavam o tempo todo, era tudo braçal, tudo na perna, tudo caminhando. Eles tinham resistência. Aí, quando encontram, são 2 idosos. Vocês já estão com seus corações transformados, já conseguem ver a vida de forma diferente. Se pegar aqui um menino aqui de 20 anos, e para ele falar sobre a vida, ele vai falar muito limitado. Agora você pega aqui com o irmão Keller, não porque ele é mais velho, mais experiente, né? O ancião, ele vai ter o prisma, o olhar é diferente, não é? E tem que ser. Como que o idoso vai ter um comportamento ou visão igual de criança, de um adolescente? Não dá. Então esses 2 homens agora, quando eles encontram, são 2 senhores, né? São 2 idosos. Não cabe mais. Além de tudo, Deus transformou o caráter dos 2, trabalhando o coração dos 2 até chegar nesse momento.
detalhe, está 2 cabeças brancas ali, e aí com o comportamento de menino. Como nós cristãos. A palavra fala que nós não podemos cultivar sentimentos, atitudes, comportamentos de criança, de novos, de bebê na fé, né? Neném na fé. Nós não podemos ter isso. À medida que nós vamos caminhando, nós temos que ir amadurecendo a nossa estrutura psíquica, cognitiva, mas a nossa vida espiritual também. Nossa vida espiritual. Estava vendo um vídeo essa semana, uma pessoa lá, uns 60 para 70 anos, toda vestida como se fosse uma adolescente, dançando e pulando. Não cabe, não cabe. Ela não amadureceu. A gente atende nos consultórios e a gente vê muito disso. Mulheres já com seus 50, 60 anos, ou às vezes homens também, seus 50, 60 anos, com comportamento de menino, atitudes de menino, atitude infantil mesmo. Alguns até falam, né, Miriam? Alguns não só falam, até as vestes, como só você olha, está muito infantilizado isso aqui. Uma vez eu atendi uma pessoa, e foi uma coisa que passou muito rápido aos meus olhos, que eu não percebi, eu fiz um atendimento só dela, e encaminhei essa pessoa para fonoaudiologia, e era a Alice era da nossa igreja, ela também atendia no hospital. Então eu falei assim, olha, procura um fonoaudiólogo assim, a Alice e tal, muito boa, competente, ela vai te dar, né, vai fazer um trabalho com você. E a pessoa foi e continuou comigo. E aí depois, com a Alice aqui, falou, olha, isso fulano de tal procurou você. Ela procurou, pastor, tal. E aí eu falei assim, e aí? E ela falou assim, não, pastor, aquela mulher é muito infantil. E aí uma coisa que passou despercebida aos meus olhos, porque ela trouxe uma demanda, eu não consegui na hora ali fazer essa leitura, né, visual dela, comportamental ali. Ela é muito infantil, ela veste uma sopa cheia de uns negócios, não sei o que tem. Aí eu olhei assim, não falei nada, né, que eu vou falar para a Alice que eu perdi essa, que ela conseguiu ver isso e eu não vi. Quando foi nos próximos atendimentos, aí eu falei assim, realmente, entendeu? A pessoa está com um comportamento muito infantilizado. As roupas estavam demonstrando aquilo ali, ou seja, as roupas estavam assim, com certeza as atitudes também eram essas. A voz, a linguagem. Bem lembrada, a Miriam, só um minutinho. A Miriam fala que alguns até a voz, a linguagem muito infantilizada, parece que ficou presa em uma estação da vida, né? Claro que aí a gente vai trabalhando algumas coisas e descobre onde essas questões estão. Alguns conseguem evoluir, outros negam e não querem essa evolução, preferem ficar para não ter que enfrentar traumas, mexer no lixo. Só quer, né? Mas ainda voltando ao enfoque de saúde, percebe muitas mudanças que a vida de Jacó. Nem tudo era escrito para nascer. Porque ele fez essa trapaça para colocar a divisão das pessoas, protegendo a vida dele, ele sabia que era muito pesado, né? Ali? Ele tinha essa convicção que o irmão poderia tirar a vida de todos eles. Ele ia fugir. Mas havia ainda no coração de Jacó muitas dúvidas com relação à mudança de Deus, mudou o nome dele. Já foi para Israel. Mas havia muitas dúvidas, estava orando, mas não estava recebendo o que ele pedia. É isso que então acho que deu uma coisa total. Mudou para frente a vida da gente, nos capítulos seguintes, vai ver que a vida dele era. Sim. Ele vai perguntar às pessoas, ele vai conviver para o coração dos esforços, para os pulos na frente. Então, está ali para frente de outra rua. Sim. Prepare. Fiz uma coisa que não era assim, né? Encaminhou. Eu acho que daí, na olhar para a história do comportamento. Sim, a gente olha para um lado assim, ele teve uma liderança em estratégias humanas, né? Primeiro ele manda presentes, assim, para placar o coração do irmão, ele manda presente. Depois o irmão pergunta, eu encontrei um outro grupo lá, que tinha céu, mas o pessoal já tinha ido com presentes. Eu encontrei um grupo lá, que grupo é aquele? Não, foi um presente que eu mandei para você, para achar graça diante do seu coração. Mas a intenção dele era essa, ou seja, de enganar, podemos até dizer assim, porque é uma forma que ele usou ali.
comprar tudo, achar graça, e aplacando, né? Ele fala para aplacar, né, a dor do coração do irmão dele. Quando ele divide o grupo ali, é uma estratégia humana, não é reprovada de tudo em si, porque Deus não chamou a atenção dele com respeito a isso, não reprovou, né? Porque Deus também, algumas coisas Deus entende as nossas limitações, as nossas estratégias. Mas voltando um pouco antes, ele deveria ter confiado 100%. Deveria ter confiado 100%, porque Deus mandou ele ir, né? Então, mas isso aí, Deus também não o reprovou. A gente também não podemos esquecer disso. Não reprovou. Mas ele está sendo transformado, como nós, né? Paulo mesmo chega a dizer, falou assim, eu não estou pronto, eu ainda caminho, eu ainda estou nesse crescimento, né? Loucura nossa, tolice, é achar que nós já estamos prontos, e parar. Não, eu já não preciso ler a Bíblia mais, eu não preciso orar mais, eu não preciso fazer isso mais, eu não preciso congregar mais, eu não preciso mais, mas eu já estou pronto. Não, é crescer na graça e no conhecimento todos os dias. Nós vamos amadurecendo, embora que o exterior vai se corrompendo, mas o interior ele vai crescendo, ele vai renovando para a honra e glória do nome do Senhor. Então, não podemos parar, mas devemos sempre confiar 100% em Deus. Ele deveria ter feito isso, mas também não quer dizer que ele não confiou, porque ele foi. Não sei o que vai acontecer, vou mandar um presente, vou mandar uma carta, eu vou orando e ele vai usando os recursos físicos, estratégias, mas também sempre dependendo de Deus. Senhor, me abençoa. Senhor, me abençoa. Meu anjo, eu não vou te largar enquanto você não me abençoar. Dobra o joelho, primeira vez, dobra a segunda, até a 7ª vez. Mesmo usando os seus artifícios ali, ou seja, ele estava buscando depender de Deus e pedindo a Deus. O fechamento dele aí foi justamente isso que o Senhor colocou, esse encontro aí. Ali foi a resposta que ele precisava, né? E mesmo assim, ele tem alguns comportamentos aqui que nós vamos ver, tá? Ficou meio assim, humano, é um homem, tá? Não esqueçam disso. Então, somente Deus poderia promover tão grande a reconciliação, pois, segundo afirma o escritor de Provérbios, o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. Em uma outra versão fala, é mais fácil você conquistar uma cidade forte do que um irmão ofendido. As contendas são como ferrolhos de um palácio. Então, se fere um irmão para reconciliar, é difícil, não é? Mágoa entra ali no coração, ódio, e é coisa terrível. E a Bíblia é muito clara em dizer isso. É mais fácil conquistar uma cidade fortificada do que um irmão ofendido. Então, não ofenda. É melhor baixar a cabeça. Entendeu? Não ofenda ninguém, não machuque ninguém, não coloque apelido em ninguém, não amaldiçoe ninguém, não fale mal de ninguém. Ore pelas pessoas, porque senão você vai ter que ir lá fazer o papel dessa reconciliação. E vai ser difícil. Vai ser difícil. Por quê? Porque o irmão está ofendido ali. Houve de fato arrependimento e perdão entre os irmãos. Podemos afirmar que o inimigo desejou a morte de Jacó e assim a quebra da promessa divina a Abraão. Ele, porém, foi envergonhado e o nome de Deus, o Deus de Abraão, foi glorificado. Como seria precioso se hoje, irmãos que estão carregando mágoas no coração, se deixassem de ser tocados pelo Deus de Abraão, Isaac e Jacó e fossem restaurados, envergonhando o diabo. Desejamos que o ofendido vá ao encontro do ofensor. Abracem-se, reconciliem-se, como fez Esaú e Jacó. O caminho para a reconciliação não é deixar para lá, nem entregar a Deus, mas é procurar o ofendido e com amor buscar o entendimento, como ensinou Jesus. Então, às vezes nós temos aqui, passa despercebido, na verdade, uma atuação maligna que era atrapalhar o plano de salvação. Porque se Jacó fosse morto, ia complicar o plano de salvação lá na frente. Mas nada foge ao controle de Deus. Aquilo que Deus traçou vai acontecer. Então Deus já tinha esse projeto do inimigo sabendo e vai usar de tudo
para atrapalhar o plano de Deus, né? Jesus veio da linhagem aí de Davi, de Abraão, de Jacó, Abraão, Isaac, os pais, né? Então, e Isaac, ou seja, o autor fala, né? Como seria precioso se hoje irmãos que estão carregando mágoas no coração e deixassem ser tocados pelo Deus de Abraão, Isaac e Jacó, fossem restaurados e envergonhando o diabo. Ou seja, nós devemos abrir o coração, irmão, porque Deus ele fala, o Espírito Santo fala, a gente sabe quando as coisas não estão bem. Então, o que a gente tem que fazer é buscar o perdão, buscar a reconciliação. Com isso, o inimigo ele vai perder. Quantas igrejas são às vezes divididas por causa de falta de perdão? Quantas famílias às vezes divididas, estraçalhadas por falta de perdão? Quando há perdão, aí há restauração. Então, perdoa. Essa é a palavra para a sua vida, tá? O caminho para a reconciliação, né? Não é deixar de lado. Deixa para lá, pô. Não é nada não, deixa para lá. Deixa não. Que ele vai enraizar o seu coração. Vai envenenar o seu coração. E daí a pouco você vai começar a falar mal, vai perder a vontade de congregar, vai perder a vontade de ir à igreja. Tudo fica ruim. Quando a pessoa está machucada, se ela não acertar essa situação o mais rápido possível, vai sofrer. Vai perder a paz. Eu tenho uma mulher, uma demanda assim, só ela e a irmã. Aí ela sempre, desde pequena, foi gerada disputa pela mãe. A mãe gerou uma disputa de quem era melhor, de quem era mais bonito, mais inteligente. Foi afastando as duas irmãs. Elas nunca foram unidas. Tinha sempre a disputa em casa. Logo a história. A mãe e o pai faleceram e as duas irmãs não tinham vínculo. E essa paciente sofreu muito, porque só tinha as duas, só havia as duas, né? E elas não se relacionavam. As duas casadas, tiveram filhos, os filhos também não se relacionavam de verdade. Ela falou que a irmã mora aqui também, mas ela falou que um dia ela viu a irmã no centro, e aí na hora que ela viu a irmã de longe, aí a irmã viu ela, ia passar perto da irmã, que ela começou a ter crise de ansiedade. E aí ela pensou, eu não vou mudar meu caminho, aí sabe que a irmã dela foi do outro lado. E ela falou que ela ficou tão fraca naquele momento, assim, que ela começou a suar frio, deu uma crise de ansiedade, né, de tristeza. Ela falou que ela deu uma crise, assim, começou a chorar, de tristeza, angústia, né? Poxa, que coisa chata, ruim, e sofrendo, né? Tristezas. E aí ela foi para terapia, porque ela não está dormindo, ela tem sono pesado, ela tem síndrome do pânico, justamente por conta desse drama, né? E aí ela foi para terapia. E eu, trabalhando com ela, eu trouxe justamente essa história para ela. Eu falei, é cristã e tal, ela falou, não, eu conheço um pouco e tal. E aí eu falei, você já ouviu falar da história de Jacó e Esaú? E aí eu fui trabalhando, a mulher chorava, copiosamente. Eu falei, se você nunca se aproximar do seu irmão, vocês nunca vão se reconciliar. Então que seja você, essa pessoa que vai pegar, mas ela me rejeitar, o que ela vai fazer comigo? Ela vai me xingar, ela vai me rejeitar, ela me rejeita. Eu falei, mas vai. Aí eu fui trabalhando com ela essa aproximação desse irmão, sabe? E aí justamente, né, irmão, que ela falou, eu falei pra ela, envia presente pra ela, um presente do aniversário dela, envia um bolo, faz um bolo, envia pra ela, né? Pra ela. E aí ela está começando a fazer essas estratégias. A irmã não tem negado os presentes, né? Mas assim, você vê que a mulher está começando a ter vida, sabe? Está gerando vida, né? Porque o drama dela é essa questão das duas irmãs não viver. Amém. Isso acontece no contexto essencial. Amém. Vamos continuar. Diante desse fato de Jacó e Esaú terem esse encontro, isso nos remete a um conflito, não sei se seria espiritual, religioso, psicológico, mas talvez psicológico, nos remete a um conflito de que, se Jacó tem a promessa, se Deus é por ele, entre aspas, ele deveria cruzar os braços e deixar a história acontecer, porque Deus está no controle. Por outro lado, tem aquela história assim, se
tenho a promessa, eu devo trabalhar para o cumprimento dessa promessa. Esse é um grande conflito que vai na cabeça de crentes, principalmente quando ele está novo. Como explicar isso de uma forma mais fácil de se entender? Eu não posso cruzar o braço, mas eu também não posso enfiar o pé na jaca porque eu estou dando uma ajudinha para Deus. E aí? Aí eu ouvi a voz de Deus. Entendeu? Não, Deus falou com ele lá atrás. Para ele voltar. Sim, mas Deus não o reprovou. Mas Deus não o reprovou quando ele divide o grupo. É humano. Ele está tentando assim ajudar. Deus tá. Você não vê Deus chamando a atenção dele, não precisa disso. Quando eu falei que ele precisava confiar 100% em Deus, ele precisava, deveria ter feito, porque Deus falou para ele voltar. Então, e Deus ia encaminhar tudo. Ele ali ainda tem resquícios dessa velha natureza. Agiu, dividiu o povo, mandou presente. Ele ainda tem resquícios. Ele está aprendendo, ele está sendo trabalhado. E nós vamos ver um pouco mais à frente isso aí. Porque eu estou trabalhando para o cumprimento de uma promessa, ou seja, trabalhando dentro do propósito do cumprimento da promessa, ou eu estou, igual a nossa amiga Abraão, estou fazendo alguma coisa para resolver o problema. Tá, então vamos tentar sintetizar aqui, presta atenção. Nós temos a promessa de que Jesus vai voltar e buscar a igreja, não temos? É promessa para todo mundo. Qual que é o nosso papel? Primeiro, nós temos que crer. Se nós não cremos que vai voltar, nós estamos perdidos. Aí que nós não vamos fazer nada mesmo. A Jesus nunca vai voltar aqui, tanto é que Pedro fala, tem um grupo aí que está falando que ele não vai voltar, que ele já veio, que não vem mais, desde que o mundo é mundo, as coisas estão do mesmo jeito. Aí eu fico quieto, atrapalha a minha fé. Mas Jesus vai voltar, eu sei que ele vai voltar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me preparar também. Mas eu sei que ele vai voltar. Eu me preparando ou não vai mudar o quadro da volta dele, mas pode interferir no meu. Não pode? Porque se eu não jejuo, se eu não tenho azeite suficiente, se eu não fujo do pecado, se eu não busco a presença de Deus, se eu não oro, não vai interferir. Mas você não tem promessa? Ele tinha promessa, ele tinha que fazer algumas coisas. Primeiro, confiar no Senhor, esperar no Senhor e viver a vida dele da forma como Deus ia apontando. Faz isso, e vai e faz. Não faz isso, aí ele recua. O problema é quando Deus manda Jonas e Jonas vai para outro lugar. Atitude de rebeldia. O Davi tinha sido consagrado rei. Ele já pulou lá na frente para tomar o lugar do rei? Não. Ele foi lutar para defender o rei, no exército com Golias. Depois o rei fica com ciúme, persegue ele. Por 2 vezes ele tem a cabeça do rei à disposição. Ele não faz isso, ele não tocou. Ele teve que confiar até chegar o momento que Deus... Ele trabalhou, ele orou, ele jejuou, ele lutou as guerras. E ele teve um momento que ele teve que fugir. Ele poderia ter falado, olha, Deus tem uma promessa para mim e eu vou destronar esse cara. E ele não fez isso. Eu vou confiar no Senhor. Então, irmão, a Bíblia ela traz muita resposta para a gente. Tem coisas que você, não tem como você fazer, é 100% Deus. Mas também não quer dizer que nós estamos isentos. Outra parte, o rei lá, que eu estou sempre citando aqui, Josafá. Deus falou, desesperado, Deus falou, não preocupe, essa guerra não é sua, ela é minha. Aí Deus fala, confia. Mas ele ficou parado? Não, ele não ficou parado. Ele colocou a banda de música lá na frente, colocou o exército e a banda de música vai tocar. Ele não ficou parado. Ele teve que fazer alguma coisa. Mas não tinha promessa que Deus ia dar vitória? Deus deu a vitória para ele. O que ele fez? Ele só chegou lá para pegar os bens. Então, sabe, por isso que a gente tem que estar sempre em sintonia com Deus. Sempre ouvir a voz de Deus. Nós vamos ver isso aqui na frente. Tá? Tem coisas que Deus fala assim, não faz nada. Mas o Josafá não ficou paradão de tudo. Ele foi para a guerra. Foi ou não foi? Ele foi para a guerra. Eu não posso tentar ajudar Deus em algumas situações, não tem como. A Sara tentou ajudar Deus. A Rebeca tentou ajudar Deus. Não é? Dentro
da ambiência espiritual. Vou louvar, vou engrandecer, né? Sim, ué. Sim, eu entendo, tá? Mas é igual eu falei também, você não vê Deus reprovando ele. Não quer dizer que estava errado. Mostrando para nós fazemos a leitura que ele ainda como homem, ele ainda tinha alguns resquícios do velho homem, do velho Jacó. Uma atitude de comprar o irmão, de seduzir o irmão, de conquistar o irmão, mas você não vê Deus reprovando ele. Então, assim, o que ele fez não foi reprovado. Foi. Mas ele estava 100% confiando naquilo ali. Ele poderia ter mandado presente e orar, e aí teria dado certo. Talvez não, né? Será que não? Mas Deus tinha falado. Devendo de coisa, é por isso que tem que ter intimidade com Deus. Ele poderia ter mandado os presentes e nem orar. Mas e quem disse que ia dar certo? Poderia ter dado certo. Mas o que mudou foram os presentes ou foi a oração? O que mudou o coração do Esaú foram os presentes ou foi Deus trabalhando no coração de Esaú? O que mudou a atitude do Esaú até naquele momento ali foram o quê? Não eram os presentes. Os presentes até ajudou, ele até ficou, que negócio é esse? Que tipo de presente é esse aqui? Não, que eu mandei, que não sei o que tem. Mas não foram os presentes. Tanto é que ele falou, não preciso, eu tenho. Eu sou muito rico, eu não preciso. Não, para mim, achar graça, aí o Jacó, a natureza, mas eu insisto, se realmente você me ama, você me perdoa, recebe, não é? Olha só, o velho homem ainda, está com medo, é um homem, Deus entende isso, desde que não fira os princípios de Deus, mas eu tenho que confiar, o que mudou o coração do Esaú não foram os presentes, foi Deus agindo e a atitude do Jacó de ir orando, lutou com o anjo, orando, dobrando o joelho, o irmão dele está vendo aquele negócio. Até porque fazia parte da cultura. Lembra da lâmina? Joelhar 2 vezes diante da pessoa, em sinal de humildade e de pedir perdão. Fazia parte da cultura. O Esaú está vendo aqui. Só que ele ajoelha 7 vezes. E isso trabalhou o coração dele. Quebrou o coração dele. Mas os presentes não foram em vão? Deus não reprovou. Não foram em vão, mas o que mudou o coração foi Deus e as atitudes de Jacó ali, nessa caminhada, o irmão vendo ali que realmente havia uma mudança num homem diferente. Só quer? Jacó já tinha transformado. Mas a firmeza da velha guarda do velho homem não dava condição de ver isso. Ele formava uma representação. Sim. A preocupação dele morrer, todos eles morrer, não preocupava materialmente, porque ele não sabia se a promessa ia ser cumprida na vida dele. Mas a promessa era feita, mas ele estava ainda obstruído com pensamentos materiais. Ele conseguia receber isso, mas Deus cambiou. Deus levou as coisas naquele ponto e Deus caminhava o coração transformado. Ele era mal. Ele era mal, era perverso, obediente. Deus transformou os dois. Naquele momento, então, Jacó parte da nova nação. Esaú parte do seu lado também, mas livre de tantas acusações. Se tivesse matado Jacó ali, irmãos, a promessa ia se cumprir? Não. E os filhos se escapassem? Porque não é de geração a geração? Se matasse só o Jacó, o Judá já estava vivo, já tinha nascido. Só se matasse todo mundo, aí ia complicar. Mas se matasse o Jacó já tinha os filhos, tudo. O Jacó morreu. José foi para o Egito, o Jacó morreu, e a bênção continuou sobre quem? Sobre o Judá. Da tribo de Judá, né? E vem, ninguém pega Deus de surpresa. É bom fazer esse exercício mesmo. Se tivesse acontecido, mas o Judá já estava ali, os filhos do Jacó já estavam vivos ali, inclusive a Diná, né? Vamos caminhar aqui para a gente fechar, senão não vai dar tempo não. Então Esaú e Jacó se encontram e se perdoam. A família de Jacó segue seu caminho.
Então essa parte aqui também é interessante. Olha, os irmãos se separam. Depois do encontro e do perdão entre os irmãos, Esaú voltou para Seir e Jacó foi para a cidade de Sucote, que significa abrigo. Estabeleceu ali, se estabeleceu ali. Aprendemos com esse episódio que perdoar não significa andar novamente juntos. Preste atenção. Tem situações que você vai perdoar e deve perdoar. Não quer dizer que você vai viver novamente junto. Dependendo da situação, né? Não dá mais. Então, pode haver perdão sincero, verdadeiro, né? Mas cada um segue o seu caminho, o seu propósito com Deus. O que não podemos é guardar rancor, ressentimento em nosso coração. Segundo Efésios 4:32, devemos perdoar como também Deus em Cristo nos perdoou. Então, em Cristo Jesus nós somos perdoados. Então, o Esaú foi morar em Seir, né? Mais ao sul, e o Jacó foi morar lá em cima, no Sucote. Então, só a distância que eles estavam do outro era muito longe. Mas qual que era a ordem que Deus deu para ele? Voltar para a casa dos seus pais, ficar mais ou menos do lado de cá, nessa parte aqui. Vamos ver se à frente. Então, perdoar, tem que perdoar, mas não quer dizer que vai viver junto, a mesma coisa, ainda não dá mais. Então, Jacó não retorna para a casa de seu pai. Deus havia ordenado que Jacó retornasse para a casa de seu pai, Isaac. Não sabemos o porquê, mas ele não cumpriu essa determinação divina e instalou-se em Siquém. Sua decisão de escolha teria consequências ruins que foram reveladas mais tarde. Façamos o que o Senhor nos pediu para fazer, pois Ele é soberano em conhecer todas as coisas. Então o que acontece? Quando eles encontram, o Jacó vem para aqui, o irmão fica aqui, mas a ordem de Deus é para ele vir para a terra de Canaã. Só que ele vai para Siquém depois. E quando ele vai para Siquém, o que acontece? Chega lá, o príncipe da cidade, né, olha a menina lá, Dinah, que menina bonita, tem uma relação com ela, ou seja, um estupro, né? Ela magoada com aquilo. O rei, para cobrir o negócio do menino, vem, não, meu filho fez uma burrada aqui, que não sei o que tem, vamos fazer isso aqui, nós vamos casar essa menina com esse menino, ele vai ter que assumir essa responsabilidade. O Jacó falou assim, beleza. Aí os filhos de Jacó falaram o seguinte, tudo bem, com uma condição, desde que todos os homens do seu país sejam circuncidados. E aí todos os homens foram ser circuncidados, inclusive o rapaz que fez a tolice e o rei. E aí circuncidaram naquela noite. O que os filhos do Jacó fizeram? Foram lá e matou todo mundo. Matou todo mundo. E o Jacó falou assim, olha que coisa terrível vocês fizeram. Vocês agora traíram o ódio de todas as nações sobre as nossas vidas. Mas o que Deus falou para o Jacó? Vai para a casa dos seus pais. Ele foi? Não. Ele foi para um outro lugar. Está vendo que a falha, se não obedecer Deus dentro das diretrizes, paga preço, irmão. Uma jovem essa semana falou assim, olha, eu fui convidado para trabalhar em tal lugar, assim, assim e tal, e eu fui e falei para a pessoa, eu até vou, se o meu pastor me abençoar. Aí eu falei para ela, tudo bem. Você está precisando do emprego, você está buscando esse emprego, é dentro da sua formação, né? Você vai ter essa experiência lá, fizemos uma proposta de um salário bacana, vai trabalhar só 20 horas semanal, 20 horas semanal, beleza, só que você colocou uma condição, se o seu pastor te liberar, e se ele não te liberar? Não estava nada errado ela ter aceitado a proposta de emprego. Ela é secretária da igreja da qual ela é membro. E ela falou assim, eu tenho que continuar lá, mas se o meu pastor me liberar, e aí? Ela colocou uma condição. Eu falei assim, agora você tem que honrar isso aí. Se você tivesse simplesmente aceitado, que não seria errado ela aceitar o emprego, ela está buscando um emprego, mas quando ela colocou essa condição, ela chamou o mundo espiritual para decidir isso aí por ela. Aí conversando com o pastor dela não está satisfeito, não. Aí ela vai desobedecer
ela vai pagar preço. Isso é o problema de falar demais. Entendeu? Melhor aquele lá ser o primeiro que colocar na mão da guerra. Então a gente tem que ter muito cuidado. Eu deixei isso bem claro para ela. Falei assim: olha, eu te entendo, né? Questão do temor, da obediência. Não seria nada errado você ter aceitado o emprego. Nada errado. Mas como você colocou essa questão espiritual, agora você vai ter que honrar isso aí. Se o seu pastor não te liberar, você não vai. Se você for, você vai pagar preço. Aí chega lá, trabalha 30 dias, manda ela embora, não gosta do serviço dela, e aí? Nem lá e nem cá. E arruma um problema espiritual. Então, toma cuidado, né, com o que a gente coloca diante de Deus, que a gente... Entendeu? Por isso que a Bíblia fala: não apressa em abrir a tua boca. Não apressa. Aquela Joyce Meyer, ela fala, tem um livro dela, né? Eu e a minha boca grande. Lê lá. Eu e a minha boca grande. Cuidado com o que você fala. Então a ordem era para ir para Canaã, mas ele fica aqui em Betel. Para ter ido para Betel e vai para Siquém, e acontece essa tragédia ali, e aí, ou seja, atrai o ódio das outras nações, tá? E arruma outra na frente. Então Deus mandou, cumpre direitinho. Olha o que Deus fala para Moisés: Moisés, você vai fazer o tabernáculo do jeitinho que você viu lá no céu. Deus mostrou para ele ia reproduzir isso aqui. As medidas, a altura, a largura, o material. Colocasse uma coisinha fora do lugar, já era o suficiente para desandar tudo. Então Deus falou: segue aqui, segue. Nem para a direita e nem para a esquerda. Tinha acabado de resolver um problema. Bem da minha amiga até lembrou, né? Acabado de resolver um problemão de 20 anos e arrumou um outro problema para toda a eternidade. Porque enquanto a gente estiver aqui, está lá com a guerra, com a bagunça toda lá, que também faz parte desse ato impensado ali. Então Jacó levanta em um altar. O patriarca comprou dos filhos de Amor, ou Ramor, pai de Sucote, aquela terra e levantou ali um altar ao Senhor. Jacó chamou esse lugar de Deus, o Deus de Israel, o único verdadeiro. Como Abraão e Isaac, ele adorou a Deus, reconhecendo a ajuda e o propósito do Senhor em sua vida. Ou seja, Jacó também foi aprendeu com seu avô, aprendeu com seu pai, e que as bênçãos do Senhor estavam sobre ele. E tudo que ele conquistou não é por mérito, não é por força humana, por estratégia, mas ele entendia que Deus estava o abençoando em tudo, em todas as decisões ali. Então, da mesma forma, nós precisamos entender o seguinte: as bênçãos que estão sobre as nossas vidas, é Deus que nos abençoou. Tá? Seja um carro, seja uma casa, seja uma profissão, isso é bênção de Deus. Então você tem erguido um altar a Deus em sua casa, como fez Jacó? Quais altares estão sendo erguidos? E para quem, né, no meio de nossa família? Infelizmente, em muitos lares, as redes sociais, filmes e séries estão sendo levantadas como altares. Que Deus venha tomar o primeiro lugar em nossa vida e em nossa casa. Mais tarde, depois do trágico incidente que envolveu a sua filha, Diná, Jacó finalmente foi a Betel, cumprindo a vontade do Senhor. Ali, ele destruiu todos os deuses estrangeiros em sua casa. E olha só, ele ainda estava carregando coisa errada, tinha coisa errada lá, mas depois da menina ser violentada, os filhos foram lá e quebrar o pacto que tinha feito com o Ramor lá, o rei daquela Siquém. Agora sim ele vai então para Betel, mas ele tem que destruir os ídolos. Lembra lá da Raquel, quando ela sai da casa do pai, ela carrega os ídolos do pai e o pai vai atrás dos ídolos. Aí faz a vasculha tudo. Aí o Jacó fala assim: você pode passar a revista em tudo aí que tiver aqui, você pode levar. O que a Raquel fez? Ela pegou e colocou debaixo do vestido dela os ídolos do pai e ficou. E quando o pai chegou nela, ela falou assim: pai,
eu estou nos meses de toda mulher, ou seja, eu estou menstruada. Aí o pai, ou seja, não podia tocar em mulher menstruada, porque era considerado como impuro. Aí o pai não tocou, ela mentiu ali, mentiu. Consequências vêm lá na frente depois. E olha que, carregando aquela bagagem, ainda tinha seus ídolos, né, suas esposas. O Jacó chega na casa do pai, tem que desfazer de muitas coisas daquela região. Então, são coisas, ele não está pronto, ela vai crescendo, ela vai tendo experiência. Da mesma forma nós vamos identificando algumas coisas nas nossas vidas, nós vamos deixando de lado. Alguns altares a este mundo, coisas que roubam o nosso tempo, e crescendo na graça e no conhecimento. E nunca esquecer que Deus traçou, nós temos que seguir na risca. Se sair para a direita ou para a esquerda, vai pagar preço. Depois de encontrar então o irmão, Jacó segue o seu caminho com a sua família. Como vimos, não dá mais para morar junto ali. Reconciliou, belezinha, depois cada um para um lugar. O erro de Jacó nessa segunda fase foi ir para Sucote, deveria ir para Betel. Para Betel. Ele foi para Siquém, deveria ter ido para Betel. Trouxe o problema, a filha violentada, os filhos cometem um grande crime, tá? Porque não seguiu as coisas de Deus à risca. As famílias de Abraão, Isaac e Jacó enfrentaram muitos desafios e dificuldades. Os conflitos familiares ocorridos na casa de Isaac e posteriormente na casa de Jacó são consequências da queda. Os relacionamentos, em especial os familiares, desde o início da criação, foram afetados por sentimentos de disputa, ódio e inveja. Satanás procura explorar esses sentimentos negativos, estimulando as contendas, vinganças e separação. Que Deus nos ajude a perdoar como Deus perdoou. Ou seja, uma ferramenta que Satanás sabe e vai usar sempre. Disputa, contenda, mágoa, e nós devemos tomar cuidado, orar, vigiar para Deus nos dar os livramentos. Amém, irmãos? Que Deus abençoe, Luciana.